Quero compartilhar uma palavra com vocês. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Judas. Uau! Tem um livro com o nome de Judas? Tem, mas não é o Judas Iscariotes. Esse é outro Judas. O livro de Judas está no Novo ou no Velho Testamento? No Novo Testamento. Parece que eu ouvi alguém dizendo não sei. O livro de Judas é o penúltimo livro da sua Bíblia. Antes de Apocalipse, ali está ele escondidinho. Pastor, tinha esse livro aqui? Tinha. Desde o dia que você comprou essa Bíblia, esse livro de Judas estava aí. Não é? E um dia, Judas fez um desafio. E esse é o nosso desafio de hoje. É o mesmo desafio, que é a batalha pela fé dos santos. Amados, versículo 3, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé dos santos, ou a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Até aí. Quantos aqui têm fé? Quantos caminham por fé? Quantos dependem da fé? O que eu estou vendo aqui é uma fé diferente. Não é uma fé comum a todos. Não é a fé natural. Judas agora está deixando aqui um desafio, que existe uma fé que foi dada aos santos, que eu deveria batalhar por ela. Quando eu digo que você precisa batalhar por algo, eu estou dizendo que você precisa trabalhar duro para conseguir, não é verdade? Então, se você me diz que tem fé, talvez você tenha fé natural. Se você já aceitou Jesus, você tem fé salvífica. Mas existe uma fé chamada a fé dos santos, que é uma fé que você precisa trabalhar duro por ela. É uma fé que você precisa trabalhar duro para que você possa recebê-la. E é uma fé para os santos, não é uma fé para qualquer um. Não é uma fé natural, não é uma fé comum. Então hoje eu queria desafiar você a batalhar pela fé. Existe uma fé que ela é diferente. E quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de níveis de fé diferentes. Eu sempre vivi a minha vida pela fé. Hoje à tarde eu estava me lembrando que quando eu tinha 16 anos, eu reuni 2 amigos e falei com um deles assim: eu quero depois do culto ir na sua casa. E era um culto de dia de semana na nossa cidade. E nós fomos, eu falei assim: eu queria conversar com vocês 2 dentro do quarto. E eles: o que aconteceu? E eu falei assim: olha, eu quero tomar algumas decisões hoje, eu queria que vocês fossem testemunhas. E um deles se chamava Gedeon e o outro Alcemir. Um deles hoje é até pastor, né? E eles falaram assim: mas o que foi? Eu falei assim: olha, eu vou tomar algumas decisões. Primeira decisão, eu só vou namorar para casar. No dia que eu namorar, a menina vai saber que vai ter que casar comigo, ou ela vai ter que ir embora. Tanto que o dia que eu comecei a namorar com a Ricela, eu já falei logo: se não for para a gente casar, já avisa logo que nós vamos terminando. Antes do 5º beijo. Eu tinha que ver isso, né? E ela disse para mim: eu caso. Eu falei: então tá, então nós vamos namorar. Porque eu falei aquele dia com aqueles 2 amigos, falei assim: olha, eu tenho 16 anos, eu vim para a igreja com 12 anos de idade, e eu não estou sendo um homem de Deus de verdade, mas eu quero ser um homem de Deus de verdade. Eu só vou namorar para casar. Essa é a minha primeira resolução. Minha segunda resolução, eu falei com eles: eu tenho um chamado para pastorear. Eu não sei quando vai ser, não sei como vai ser, mas eu sinto que Deus me chamou. Então um dia Deus vai me chamar para pastorear. E a minha resolução é: eu não vou me apegar a nada
Não vou me apegar a nada até o dia que Deus me chamar para pastorear. E fui falando com eles. E eu não sei se eles acreditaram muito em mim. Mas eu me lembro como se fosse hoje daquele dia. Por que eu chamei os dois? Porque outras pessoas talvez não acreditariam em mim. Então eu chamei meus pais e falei com meu pai assim, com a minha mãe. Eu preciso seguir minha vida. E minha mãe falou, meu filho, você tem 16 anos. Sim, mas eu preciso seguir. Eu queria que vocês fossem ao fórum comigo, eu quero ser emancipado. Porque eu preciso sair de casa, eu preciso seguir. Preciso ir em frente. Eu fui emancipado com 16 anos, com 16 anos já era maior de idade. E meu pai disse, como eu te conheço, eu sei que você vai dar conta da sua vida. Eu falei assim, Deus vai dar conta da minha vida. Porque Deus tem um chamado para mim, eu preciso seguir. Então aos 16 anos eu já comecei a tomar aquelas resoluções por sério. E eu me lembro do dia que eu despedi da minha mãe. E espera aí que a gente tem esses momentos, né, gente? Alguém já chorou hoje? Não, né? Aproveita e chora comigo. Porque aí eu não choro sozinho, né? Eu peguei uma mochila. Eu prometi que eu não ia chorar, né? Mas fiz uma promessa para mim mesmo. Estou devendo para mim mesmo. E eu... mas vocês ficam chorando, eu choro também, ué. Pelo amor de Deus, vocês têm que me ajudar. Ficam olhando para mim com cara de bravo. Aí, assim. E eu peguei uma mochila e fui embora. Nunca mais voltei. Tive desafios, muitas coisas, muitas tempestades, muitos desafios espirituais. E uma coisa que eu percebi na minha trajetória é que eu precisei batalhar muito por uma fé. Eu sei que muitos de vocês, chega momento que você perde a sua fé. Chega alguns momentos que você quer desistir. Mas existe um negócio chamado batalha pela fé. Você não pode parar. E eu me lembro que eu mudei para o lado de uma igreja. Igreja Batista Missionária de Vila Bretas. Eu ia lá na igreja, ia na faculdade, ia para todos os lados. E eu ia naquela igreja, eu me lembro de ir naquela igreja. Anos depois, eu já era pastor e eu fui lá ministrar nessa igreja. Eles nem sabiam que eu passei por lá quando eu era criança. Quando eu era um jovenzinho estudando na faculdade. Pode ser que os jovens que estão aqui hoje, adolescentes passando por aqui, um dia estejam pastoreando vocês em algum lugar. Quando a gente anda na batalha da fé, você tem momentos tão difíceis. Aí você começa a entender Judas. Eu não estava no meu script, está meio mole assim hoje, não. Porque tem momentos que só está você e Deus. E você não tem outra alternativa. Eu me lembro de algumas vezes, eu saí pelas ruas para ir trabalhar ou para a faculdade. Eu morei sozinho minha vida toda, depois da minha adolescência. E eu tinha alguns convites de pessoas que não amavam a Jesus. E tinha uma música que eu cantava todos os dias, que é a música de Situações, do grupo Logos. Vocês lembram dela? Situações nessa vida me fazem sentir
que não sou forte a ponto de desistir. Esses terríveis momentos que os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se... Instantes que se prolongam, tentando mudar. Cadê? Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei, jamais, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar, Jesus me ergue e segue junto a mim. Você acredita que eu cantava essa música todos os dias? E quando eu era desafiado por alguns amigos da faculdade ou do trabalho, eu sempre perguntava assim: o que Jesus faria no meu lugar? Isso me preservou, e eu entendia que isso era lutar pela fé dos santos. Mas aí eu tinha uma dúvida, se era uma fé dada aos santos. Eu tinha tantas batalhas dentro de mim. Eu falei assim: mas eu não sou santo, eu sou um pecador. E de repente Deus me levava para a palavra dele, e vinha aquele desafio como o de 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então eu disse: então essa fé é para mim também. Se você é um homem, se você é uma mulher que está batalhando por sua fé, você não pode lutar por uma fé comum. Assim, eu quero a fé dos santos. E quem nos chamou para isso? O santo de Israel. Deus te chamou para ser santo. Deus não te chamou para ser um cantor. Deus te chamou para ser um cantor santo. Deus não te chamou para ser um pregador. Deus te chamou para ser um pregador santo. Deus não te chamou para ser um intercessor. É um intercessor santo. Deus não te chamou para ser um diácono. Deus te chamou para ser um diácono santo. Um líder santo. Um pai santo. Uma mãe santa. Um filho santo. Um homem, uma mulher santa. Mas santidade em quê? Está claro na palavra. Ele te chamou para que você seja santo em? Todos comigo. Deus me chamou para ser santo em toda maneira de viver. Se você está vivendo solteiro, diga assim: eu tenho que ser santo. Se você está solteiro, cadê os solteiros, gente? Se você está solteiro, é por isso que não casa. Não consegue responder uma chamada. Os outros solteiros estão olhando. Talvez tenha um rapaz olhando para você. Você não está tão fraco para falar com você. Não, essa aí não tem energia, não. O rapaz está solteiro e está assim, ó. Vou falar com o solteiro. Se você está solteiro, eu tenho que ser santo. Oh, meu Deus. Cadê minha vara de goiaba, gente? O bom da nossa igreja é que a gente chora e depois ri dos outros também. Sede santo em toda. Se você está solteiro, diga assim: eu tenho que ser santo. Pastor, eu estou namorando. Namorado está solteiro, aí. Ou você está achando que você está namorando, está casado? Se você está solteira,
Cruz credo. Sai nada não. Se você é um homem casado, por isso que casou. Está com maca na veia. Maca peruana. Já pedi para trazer para vocês. Viu? Pastor Rubem, manda a maca. Mas é maca peruana, não é maca para carregar o pessoal do joelho ruim, não. Se você é uma mulher casada, se você é uma mulher solteira, se você é um homem solteiro, ô gente, o negócio está feio. Vocês entenderam porque eles não casam fácil, né? Eles ficam assim, aqui ó. Aí as meninas solteiras chegam, que a mulher chega com tudo, né? As mulheres chegam com tudo, aí o cara tá. Aí elas estão assim, Deus, será que há alguma coisa nesse vale de ossos secos? Só um milagre de Deus. Meu Pai. Aquele que é santo te chama para ser santo. Em quê? Em toda maneira de viver. Solteiro, casado, no trabalho, na escola, santo. Deus espera a santidade. Se eu vou lutar pela fé dos santos, se eu quero a fé que foi dada aos santos, eu estou dizendo que eu também estou vivendo em santidade. Eu quero essa fé que é entregue a quem vive em santidade. Essa é a fé do santo. Mas não é dizer eu quero, é batalhar por ela, é lutar por ela. Então, se você quer batalhar pela fé do santo, o primeiro desafio é Kadosh. Ouse ser santo. Assim, eu vou viver em santidade. Ouse ser santo. Porque a fé natural, você já tem, é natural. A fé salvífica é aquela que diz para você que você está salvo em Jesus, que te levou a Jesus. Foi o que Deus colocou dentro de você e te trouxe a Ele. Agora, tem uma fé, que é a fé dos santos. Você sabia que no Velho Testamento não tem a palavra fé? Se tem, o tradutor colocou por conta dele. Mas em hebraico, não tem a palavra fé. A palavra é emuná, que é traduzida por Judas como a fé dos santos. Aí você, existe isso? Sim. Essa é a palavra que está no Velho Testamento. No Novo Testamento tem a palavra fé, mas a palavra usada por fé no Velho Testamento, ela é diferente. Emuná. O que eu disse? O que eu disse? Por que no Velho Testamento é emuná, a fé dos santos? Porque eles ouviam a voz de Deus. E quando eles ouviam a voz de Deus, vinha o crer. Eu ouço, eu creio. Então agora eles tinham um negócio chamado esperança. Se Deus falou, eu creio e eu espero. Se Deus falou, eu creio e eu espero. Isso é imunar. Enquanto você não ouviu Deus, como que você vai crer? É por isso que no Novo Testamento a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia que você tem na sua mão, Moisés não tinha na dele. A Bíblia que você tem na sua mão, Noé não tinha para carregar. A Bíblia que você tem na sua mão, Josué não tinha para abrir todo dia para ler. Então ele precisava ouvir a voz de Deus. Eu ouço, eu creio, eu espero. Essa é a fé dos santos. E esta é um tipo de fé pela qual nós devemos batalhar. Eu me vi batalhando por esta fé há muitos anos. Eu me lembro que eu disse para o meu pai assim, eu estou indo, e ele falou, você vai para onde? Eu falei, o senhor sabe que eu estou indo embora, vou para outra cidade. E ele falou, você vai fazer o quê? Porque eu trabalhava na roça com ele. Trabalhava plantando arroz, plantando milho, né? Ajudando meu pai na roça. E eu falei com ele, Deus tem outras coisas para mim.
eu vou para a universidade. Parece que eu ouço ele dizendo assim, como hoje, né? Ele falou comigo assim, filho de pobre não estuda. E eu respondi rapidamente para ele, o senhor é meu pai, mas eu tenho um pai que é dono do ouro e da prata. Eu não sou filho de pobre. O meu pai que me salvou, ele é dono de tudo. E eu vou entrar na universidade. E eu vou contar para vocês, eu não tinha o dinheiro nem da matrícula, mas eu estava batalhando por uma fé. E a minha família não acreditou em mim. Mas eu acredito que eles hoje acreditam. Mas quando eu disse que ia, eles disseram, esse menino é maluco. Quando eu marquei o casamento, para casar com a Ricelli, eu não sei se ela acreditou muito, mas eu não tinha nenhuma cama. Eu morava numa república, e minha cama era de solteiro, uma caminha que não podia deitar dois, que ela ia desmontar, né? Lençol só trocava uma vez a cada 6 meses. República de homem, gente. Tinha o santo sudário nele, tinha a marca do meu corpo. E às vezes, a minha mãe dizia assim, meu filho, traz a toalha de banho. Eu falei, para quê? Para me lavar. Eu falei, mãe, eu usei depois do banho. Eu usei depois que eu estava limpo. Quer dizer que ela não sujou, né? E quando eu disse para a Ricelli que ia casar, eu tenho certeza que a mãe dela enlouqueceu. Eu sei porque ela me contou depois. Minha mãe falou, minha filha, vocês vão morar onde? Minha filha, como é que vai ser? Eu fui lá e falei com a minha sogra, se eu der uma vida para sua filha pior do que a que ela já tem, eu te devolvo ela. Porque eu vou tirar ela da casa dela e vou dar uma vida melhor que ela tem. Não que ela tenha vida ruim, mas ela está casando com um homem de Deus. É muita coragem, não? Mas eu falei e corri. Eu sei que as pessoas não confiam muito no que Deus está te mostrando. Não acreditam muito em você. E eu sei que a maioria de vocês que estão aqui são assim também. A maioria de vocês que estão aqui, eu sei que vocês creem que Deus falou com Noé, porque vocês não estão lá. Porque está no passado. Eu sei que a maioria de vocês creem que Abraão foi o pai da fé, que Deus abençoa ele na velhice, porque está no passado. A fé dos santos não é sobre crer no passado. A fé dos santos é sobre ouvir Deus sobre o futuro, sobre o seu futuro. É por isso que precisa batalhar por isso. Não é algo para qualquer pessoa natural. Não é algo para qualquer pessoa. A maioria dos pastores, dos pregadores, dos cristãos, pregam sobre o passado com muita ousadia. E está tudo certo. Mas a fé dos santos é sobre pregar sobre o futuro. É sobre pregar sobre coisas que Deus vai fazer no futuro. É um tipo de fé pela qual devemos batalhar. É sobre ouvir Deus. O problema é que as pessoas não estão muito ouvindo Deus. Emuná é como ver de antemão. Ouvir antes que as pessoas ouçam. Crer, mesmo que as pessoas não estejam crendo. Ter esperança, mesmo que tudo esteja contra a sua esperança que Deus colocou em você. Se você ler a sua Bíblia com cuidado, você vai ver que os santos de Deus andavam tão perto de Deus, que eles tinham a voz de Deus nos seus ouvidos. E algumas pessoas acham, mas como que eu vou ter essa fé? Se você começar a batalhar por essa fé, a gente consegue olhar para a sua vida e conseguir ver. Como assim? Porque emuná não é um nome, é uma caixa de virtudes que Deus dá ao homem. É quando Deus diz assim, olha, agora eu vou colocar uma fé especial em você, a fé que é dada aos santos. Que fé? A fé que você vai ouvir, mesmo que os outros não estejam ouvindo. A fé que você vai crer, mesmo que os outros não estejam crendo. A fé que vai te dar uma esperança, mesmo que não tenha esperança aparente. É a fé que você precisa lembrar, que precisa batalhar por ela. Emuná é como se fosse uma caixa de virtudes de Deus na vida de um ser humano.
ela é cheia de veracidade. Ou seja, se você me diz que é um santo de Deus, que está batalhando pela fé dos santos, tudo que você diz é cheio de verdade, é verídico. Você não inventa nada. Se você é um santo, uma santa de Deus, é uma fé com sinceridade, com honradez, com retidão, com fidelidade, com lealdade, com seguridade, com crédito, com firmeza e com verdade. Não é uma dessas coisas, todas elas juntas. É um tipo de gente que não só Deus confia, mas qualquer pessoa confia. É um tipo de gente que ninguém vai duvidar de você, quando essa pessoa descobrir que você é um homem, é uma mulher, é um santo ou uma santa de Deus. É só com esses ingredientes é possível agradar a Deus. Aí você vai ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, é como se você estivesse ouvindo o escritor dizendo para você assim, olha, eu ouvi Deus dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode dizer que é um homem de fé, uma mulher de fé. Você fala assim, não, eu sou um santo de Deus, que eu caminho pela fé. Tá, mas essa caixinha de virtude, ela está dentro do seu coração, dentro da sua mente, porque só com esses ingredientes que é possível agradar a Deus. É possível andar com Deus. Porque quando você está cheio da fé que é dada aos santos, você aprende a perseverar independente das circunstâncias. Sabe por quê? O mundo diz que fé é andar no escuro, mas isso não é bíblico. Biblicamente, fé é saber algo. Quem anda por fé, sabe algo. Quem anda pela fé dada aos santos, ouviu algo. Sabe de algo. Pastor, mas como assim? As circunstâncias são adversas, as circunstâncias são terríveis, e de repente você encontra alguém que caminha com a fé dos santos e diz, calma, já deu certo. Mas como? Tudo está estranho. É porque os santos de Deus estão sempre ouvindo algo. Estão sempre ouvindo, e quando ouvem, e se ouviu de Deus, se eu ouvi de Deus, então eu creio. Só que quem não ouviu, não crê com você. A não ser que te conheça. Não, se Deus falou que te disse, se você disse que ouviu Deus, se você crê, então eu creio com você. É por isso que a vida de muitos cristãos é muito difícil. Porque não está ouvindo Deus. Não tem como. Não está ouvindo Deus. Se eu mostrar para vocês, se vocês começarem a buscar na sua Bíblia, você vai encontrar cada santo de Deus, ouvindo Deus, crendo em Deus, agindo, e às vezes eles apanhando, porque ninguém mais ouviu. Eu sei que tem pessoas que estão aqui agora, que ouviu Deus, mas quem está à sua volta que não ouviu, tenta desmerecer você. Tenta desmerecer. Só para lembrar você, o santo Moisés, ele tinha a fé dos santos. No livro de Números, no capítulo 20, no versículo 7, a Bíblia diz assim, o Senhor falou a Moisés. Uau! Ele ouviu Deus falando com ele. É por isso que é o santo Moisés. Não que ele é melhor do que você, é porque ele era separado por Deus e para Deus. Ser um santo de Deus, ser uma mulher santa de Deus, é ser uma mulher ou um homem que decidiu se separar do mundo, viver para agradar a Deus todos os dias. E o Senhor falava com Moisés. Quantos aqui ouviram a voz de Deus nos últimos dias? Quantos? Levanta a mão.
Então diga assim: Deus tem falado comigo. Eu sei que Deus tem falado com muitos de vocês, em sonhos, em visões, confirmando a palavra. E sabe o que mais? As pessoas que estão à sua volta, que não ouviram a voz de Deus, vão rir de você. Olha só, como assim, pastor? Olha no livro de Números, no capítulo 20, no versículo 7, que Deus falou com Moisés: pega a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala com a rocha. Se fosse você, não é para falar com Arão? Não, Deus falou assim: fala com a pedra. Uau! Como assim? Olhem para mim aqui. Imagina se eu chegar perto de vocês e falar assim: ei, pega a sua Bíblia, coloca a sua roupa, dá uma ida ali na rua e fala com a pedra. Aí eu chego lá e vejo você falando com a pedra. Ou alguém filma, porque agora todo mundo filma tudo, né? Pastor Dittmer é filmado falando com uma pedra no meio da rua em Santa Maria de Jetibá. Aí posta. O que o senhor vai falar? O que vai falar? Louco. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Por que ele era um santo homem de Deus? Porque é preciso muita fé para falar com a pedra. Qualquer outra pessoa que não ouviu a mesma coisa ia dizer: louco, você não tem juízo, você precisa de muita fé. E Deus falou assim: depois você falar com a pedra, vai ter água para todo mundo. Você acha que o povo que estava em volta estava confiando que ia ter água para todo mundo? Não, mas quando a água veio, todo mundo celebrou e todo mundo bebeu. Talvez o que Deus está te mandando fazer é loucura para os homens, mas quando eles estiverem desfrutando, vão dizer: você é um homem de Deus mesmo, realmente você é uma mulher de Deus, que coisa maravilhosa. É como Elias. Deus falou com Elias: vai ter uma seca na terra, muda para perto do riacho. Deus falou com ele: muda para perto do riacho. Ele questionou? Não, pegou as coisas dele e mudou para perto do riacho. Lá não tinha comida, lá não tinha nada, tinha água. E Deus falou assim: olha, fica perto do riacho aí, que eu vou mandar uns corvos levar comida para você. Imagina você liga para alguém e diz: aqui, você mandar nada não, que Deus vai mandar uns passarinhos trazer comida para mim. Iam te chamar de quê? Louco. Vocês estão entendendo como que é a fé dos santos? Os homens não compreendem. Por que vocês estão parando de andar por fé? Porque vocês estão preocupados com o que os homens estão dizendo. Vocês estão preocupados com o que estão fazendo na rede social, porque estão brincando com o evangelho. Se você disser que você é um homem de jejum e oração, chamam você de religioso, porque não está mais na moda. Se você disser que você está na igreja, uau, você foi 7 dias na igreja essa semana, você é religioso. Não está mais na moda, mas é moda ficar 30 dias dentro de um cassino. É moda ficar 30 dias lá em Las Vegas jogando o dia inteiro. Mas se você for servir a Deus 30 dias, você é um religioso. Essa mensagem veio direto do inferno. É para arrancar a sua fé. Por isso que a Bíblia manda você fazer uma batalha. Eu vou batalhar pela minha fé. Ninguém vai arrancar a fé que Deus me deu. A fé que um dia foi dada aos santos precisa de batalha, porque o mundo vai tentar arrancar a sua fé. Vão dizer: para com isso é loucura, você está falando com a rocha, você foi morar do lado de um riacho. Está faltando homens e mulheres de Deus capazes de sair da normalidade e fazer o que Deus está mandando. E o mundo diz o quê? Isso é religiosidade. É porque não viram Elias recebendo comida de um corvo. É porque não viram Josué com medo e Deus diz: vai na tua força. E de repente Deus falou com ele: Josué, continua a batalha. E ele diz: como? Manda o sol parar. Nos dias de hoje, diriam que você é um louco. Eu já mandei Moisés falar com a rocha, por que você não pode falar com o sol? Josué orou e o sol parou.
Está faltando gente para batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Uma fé que ao mundo é estranha, é esquisita, mas uma fé que vai fazer você mover o mundo para a glória de Deus. Uma fé que para o sol, uma fé que arranca a água da rocha. É estranho. Como alguém pode falar com o sol? Ele ouviu Deus. Se ele ouviu, ele creu. Por que nós não estamos fazendo nada? Parece que nós não estamos ouvindo mais nada. Quando você diz que vai fazer algo, levanta um bando de gente, vamos votar primeiro. Espera aí, o que Deus está mandando fazer? Quando Deus manda, não tem votação, só tem um negócio chamado submissão. Quando eu disse para minha família que eu ia para a faculdade, eles não creram muito. Mas na minha formatura estava todo mundo lá. O primeiro curso que eu fiz foi uma bênção. Foi maravilhoso. Quando nós nos casamos, eu falei com a Richelle, olha, eu tenho esse escritório, é uma bênção. Sou coordenador de 3 cursos na universidade, também é uma bênção, mas isso aqui não é minha vida. A universidade não é minha vida, ser profissional da educação não é minha vida, esses 2 escritórios de contabilidade não é minha vida. Se você quer entrar no meu barco, na hora que Deus mandar eu soltar isso, eu solto isso tudo. E ela falou assim, onde fores? Já que você vai, então estamos prontos. O que você acha que me trouxe para Santa Maria? Eu me lembro um dia que eu estávamos terminando um culto, e nós pastoreávamos num lugar que tinha 800 pessoas, 1.200 contando igual Jesus na multiplicação dos pães e peixes. 800 homens, sem contar mulheres e crianças. Então dá umas 1.200 pessoas. Tinha umas 1.200 pessoas lá. Um lugar amoroso, abençoado. Aí eu falei, e a gente fazia o culto domingo. Eu pedi para o pessoal ir embora, porque eles enchiam demais a igreja. O pessoal de outras igrejas vinha, na hora que terminava o culto, eu falei, vocês são de outra igreja, vocês podiam ir para a igreja de vocês, vocês estão tomando o lugar do povo da igreja. E vinha gente de Valadares, que estava a 67 quilômetros, vinha gente das cidades em volta, eu achava interessante aquilo. Aí eu lembro que nós terminamos um culto, e eu fui para casa e falei com a Richelle assim, Deus me mostrou um lugar que eu não sei aonde é, mas eu sei que é uma igreja no final da rua, nós vamos subir um morrinho, e daqui 2 anos nós vamos para lá. E ela falou assim, amém. 2 anos depois eu estava aqui, visitando vocês no mês de novembro de 2010. Eu nunca tinha vindo aqui, porque quando eu vim a primeira vez, eu falei, gente, esse lugar nunca chega, que tanto de morro que a gente sobe, e roda, a Richelle chegou assim, meu bem, eu tenho que voltar depois, ou a gente vem para ficar, ou a gente desce para ficar. Mas 2 anos antes, Deus falou comigo, aqui tem um morrinho assim, vamos lá. E eu falei com ele, eu vi uma multidão chegando lá. Eu falei, mas não conheço ninguém também. E hoje eu conheço vocês. Né? A fé dos santos, ela é desafiadora. Eu poderia citar outros, mas tem o Santo Noé, que também tinha a fé dos santos. Todo mundo hoje crê no que Noé disse, porque está no passado. Mas tem uma mensagem sobre o futuro, sobre Noé, que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Só que quase ninguém está prestando atenção. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 7, que pela fé, olha a fé dos santos aí, foi pela fé que Noé foi divinamente avisado, ele ouviu,
E quando ele ouviu, ele creu. Quem acreditou nele? Quem acreditou nele? Ninguém. Porque a fé dos santos é uma fé dada aos santos. Quem não anda em santidade não vai entender. Não sei se vocês me ouviram. A fé dos santos, ela é dada aos santos. Não tem como você gerar isso. Deus que te dá isso. E quando você encontra com outra pessoa que tem a fé dos santos, ela te entende. Você compartilha, ela te entende. Na realidade, ela até fala, Deus falou mesmo, estamos juntos. Eu não vou deixar você construir a arca sozinho. Só que naquela época, ninguém acreditou em Noé. Sabe por quê? Porque ele estava falando que havia um dilúvio. Ninguém conhecia dilúvio. Não existia dilúvio naquele lugar. Ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Não existia dilúvio. Só que eles não sabiam que na oficina de Deus está escrito assim, eu trago a existência o que não existe. Pode até não existir dilúvio, mas se eu falei que vai vir, espera que vai vir. Isso acontece com você que está aqui. Às vezes Deus diz para você que vai trazer algo para você, mas não existe. Se Deus disse, Ele cria. Se Deus disse, Ele cria. Existe um verbo na Bíblia, quantos aqui são educadores na escola, professores, formados em pedagogia? Ué, vocês não estão aqui não? Cadê os educadores? Levanta a mão bem alto. Está em extinção? Estão poucos. Aqueles que estão com vergonha de dizer que são educadores, pode levantar as mãos. A coisa mais difícil é a gente aprender verbo, né? É tão bom ter mais de 40 anos e já ter passado pela mão daqueles professores. Quem já teve um professor que deu medo? Quando chega assim, meu Deus, fulano chegou. Quem já roubou borracha na escola? Sangue de Jesus tem poder. Confessa o seu pecado e deixa. E a gente roubava, a gente não, vocês roubavam a borracha e a caneta daquelas meninas mais metidinhas, né? Aquelas mais bonitinhas, as borrachas delas, né? Não tinha? Tinha até um cheirinho. Eu falei assim, aquela é a borracha que eu vou levar hoje. Eu estou falando o que vocês falavam, tá? Né, Cook? Você nunca pegou uma borracha? Não responde, está tranquilo. Está em paz. Quando Noé ouviu a voz de Deus, ninguém acreditou nele. Ninguém creu em Noé. Era difícil. Como assim, vou crer em Noé? Que homem difícil. Olha o que ele está dizendo, vai vir um dilúvio. Que dilúvio? Não existe isso. Como ninguém ouviu, a Bíblia diz que Deus salvou Noé e sua família. Se você é um homem que recebeu a fé que é dada aos santos, você vai ouvir coisas que as pessoas não vão crer. Elas não vão crer com você. E o que dizer do santo Abraão? Esse nem precisava dizer que ele tinha a fé do santo, né? A Bíblia chama ele de pai de Emuná. Bar Emuná. Eu gosto desse texto. E eu vou repeti-lo por todos os dias da minha vida, porque a gente precisa aprender isso com Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, tem alguém citando Abraão. Olha o que Paulo diz sobre Abraão. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Na realidade, ele está citando todos os pais da fé. Ele está citando todos os santos que recebeu aquela fé que é dada aos santos. Como? Porque todos eles criam contra a esperança. Não havia esperança de sobrevivência. Elias estava ali, sobrevivendo. E Deus alimentando ele, contra toda a esperança. Não havia esperança de vitória.
E Josué estava de vitória em vitória. E Deus disse: onde você colocar a planta do pé, eu te dou. Quem ouviu isso além dele? Quem ouviu isso além dele? Só ele. O que Deus está te falando, que disse só para você? E quando todos tinham medo de Josué, bora, coloca o pé. É nosso. Não tinha esperança para Noé. Como assim? Vai haver um dilúvio? Não existe isso. O que é dilúvio? De que você está falando? Nunca se viu isso por aqui. E ele continuava construindo a arca, porque ele creu contra a esperança. Talvez eu falo para alguém que a sua família disse que não tem esperança para você. Mas se você ouvir Deus, você vai aprender o que é crer contra a esperança. Eles disseram algo, mas Deus me disse algo. Eles disseram algo, mas Deus me disse algo. Eles disseram algo, mas Deus me disse outra coisa. Talvez eu falo para alguém que já disseram para você que não há mais esperança. Não tem mais recurso. Talvez disseram para você que não tem mais saída. A questão não é você levantar e dizer, eu vou declarar saída. Não, a fé não é sobre o que você declara, é sobre o que Deus disse. Quantos ouviram? Porque o que você declara e Deus não disse, isso se chama pensamento positivo, isso não é fé. A gente pode até chamar de fideísmo, mas fé é quando Deus disse algo. Não tinha esperança para Noé. E ele cria contra a esperança. E agora eu chego perto de um homem que está com quase 100 anos, sua esposa com quase 100 anos, e Deus disse, você vai ser pai de nações. E quando Deus fala, quem tem a fé que foi dada aos santos, quando Deus fala, pode falar o que você quiser, pode tentar roubar a minha esperança. Se Ele disse, eu creio. Mas não tem esperança, eu creio contra a esperança que você está tendo. Você não tem esperança porque você não ouviu o que eu ouvi. Levanta uma de suas mãos aos céus e feche os seus olhos e diga, Deus, eu quero essa fé. Eu quero essa fé. Eu quero ouvir a sua voz. Amém. Talvez você esteja ouvindo muita gente, ouvindo muitas coisas. Ouça a voz de Deus. Pastor, como é que Deus fala? Quando nós estamos pregando, Deus está falando com você. Quando estamos cantando, Deus está falando com você. Você pode deitar na sua cama hoje e Deus falar com você em sonhos, através de uma visão. Deus pode falar com você. Eu me lembro que um dia meu pai quando estava vivo, ele falou comigo assim, eu já morava fora, ele falou assim, eu acho que eu vou conseguir um serviço de datilografia para você. E eu, para não magoá-lo, se eu conseguir, só me fala. Ele não sabia que eu tinha 12 funcionários. Ele nunca me perguntou. E 2 anos antes dele morrer, eu fui buscá-lo no hospital, na cidade onde eu morava. Ele nem sabia que estava dentro do meu carro. E eu deixei ele na recepção do meu escritório, que era no centro de Valadares. E da minha sala, eu monitorava as outras, né? E eu vi ele conversando com a minha secretária, e ele falava com ela assim, meu menino trabalha aqui? E a Kátia falava com ele assim, sim, ele trabalha aqui. Ele trabalha muito? Trabalha muito. Ele chega às 6 e sai às 10. Chega primeiro que nós, sai depois de nós. E o que ele faz aqui? Ele toma conta de tudo. Ah, que bom, hein? E de quem é esse escritório aqui? Aí ele falou assim, é dele. Aí ele falou assim, é dele? E eu vim da minha sala, que eu fui lá para liberar algumas coisas. Depois eu saí, peguei ele para levar ele para a casa dele, 100 quilômetros de distância. Ele entrou dentro do carro, nós andamos por 100 quilômetros. Curiosidade número 1. Vocês acham que ele me perguntou alguma coisa? Não. Vocês acham que ele falou alguma coisa? Não.
por quê? Não sei. Mas ele deve ter lembrado da datilografia. Mas eu também nunca disse nada. Mas ele não sabe que a gente estava cuidando dele, cuidando de tudo no hospital. Mas eu nunca falaria com ele, porque eu conhecia ele, ele era muito simples. Eu nunca ia expor meu pai. Não é porque Deus está falando com você que você precisa humilhar as pessoas, seja quem for. Não é porque Deus colocou você em algum lugar que você vai voltar lá e dizer, olha Deus, olha onde Deus me pôs. Não tem necessidade, não. Eu queria que ele continuasse me vendo como o filho dele que precisava dele. Estava tudo bem, para ele estava tranquilo. E para mim também. Né? Eu já era casado. Né? A Ricela já morava em frente ao GV Shopping. Deus nunca deixou faltar nada para nós. Quando você está ouvindo Deus, você não precisa expor para todo mundo para onde Deus está te levando. Porque quando as pessoas não estão andando na mesma arca com você, elas nem sabem de que você está falando. É por isso que a igreja deveria ser um lugar onde todos estivessem andando em santidade e batalhando pela mesma fé. Para que todos pudessem estar ouvindo a mesma coisa e dirigindo para o mesmo lado. Para que todos pudessem simplesmente entender que não importa onde Deus te pôs, não tem nada a ver com você. É sempre sobre Deus. É sempre a respeito de Deus. Eu tinha uma coisa no meu escritório, que eu vou dizer logo, não precisa fazer na sua empresa, e não deve, senão você vai ser demitido. Né? Já vou avisar logo. Como eu tinha um andar inteiro de um prédio, eu tinha uma sala, e eu reservei quando eu aluguei, porque eu era presidente de casa de recuperação. Eu sempre lidei, cuidar das pessoas, e na época a casa já tinha mais de 40 anos, é Desafio Jovem do Rio Doce, que chama, de Jorge. O Desafio Jovem é um projeto mundial, tem no mundo todo, e nós tínhamos um desafio jovem, que chamava Desafio Jovem do Rio Doce. Eu separei uma sala só para cuidar de pessoas, e às vezes as pessoas chegavam no meu escritório, estava cheio de gente na recepção, eles achavam que era cliente, mas era o meu ministério, eu não era pastor ainda não, tá gente? Eu só servia ali porque eu queria servir as pessoas. Aí, eu falei assim, isso é tudo cliente? Às vezes eu achava assim, alguma empreiteira mandando os funcionários embora, né? Eu falei assim, não, não é não. Esses são os meninos que chegaram, né? Tem a menina do serviço social, ela, assistente social, ela vai atender eles, é outro projeto. Esse é o projeto mais lucrativo desse escritório. Você é mesmo, dá dinheiro? Não, dá dinheiro não. A gente garante que eles são cuidados e a gente entrega o evangelho para eles e quando eles aceitam Jesus, está tudo certo. Valeu a pena cada segundo. Então, algumas pessoas não entendiam. Por isso que a minha esposa entendia que o escritório não era meu negócio. Meu negócio é outro. Meu negócio é cuidar de almas. Né? Eu já contei para vocês que meus primeiros 2 sócios me despediram, porque eu misturava aquilo tudo. E quando o escritório era só meu, eu falei assim, não, ninguém vai me despedir do meu escritório. Quando você tem um chamado de Deus, quando você é chamado por Deus para algo maior do que o que você está fazendo, é possível ver. É possível perceber. Não que você tenha que ter uma parte da sua empresa dedicada à área social, como eu sempre fiz, né? Eu tenho um irmão que ele comprou um loteamento esses dias, e ele me chamou lá e falou assim, vem cá para você orar comigo no loteamento. E ele falou assim, tem 80 e poucos terrenos aqui. Ele falou, mas vou te mostrar o melhor terreno. Aí nós subimos de carro, e falou, esse aqui é o melhor terreno, é o mais caro. Eu falei assim, que bom, mãe, o que você quer fazer com ele? Esse aqui é a parte que eu separei para ser um monte, igual você me ensinou. Essa aqui é a parte do Senhor, do terreno. Essa aqui ninguém toca. Então já avisei as igrejas aqui da cidade, tudo, que tem um monte, eu preparei, vou fazer uns banquinhos, vou fazer um banheiro, para o pessoal vir orar aqui. Eu falei assim, aí sim. Essa é a melhor coisa que você faz. Só que eu fico vendo os cristãos agindo como se fossem mundanos. Quem aqui já usou algum produto Colgate? Voto nulos e brancos. Quem já usou Colgate? Já usou para beijar?
Fica bom um beijo com Colgate, né? Fica... Você gosta, meu bem? Ou você prefere o meu sorriso? Você sabia que o dono da Colgate é crente? Era crente? Você sabia disso, né? Se você ler a história do Colgate, ele pegava 90% do lucro da empresa e entregava para a obra de Deus e ficava com 10%. Alguém já usou alguma aveia quaker? Já? É a mesma coisa. Só que eram homens totalmente comprometidos. Aí você descobre que a empresa deles chegou no mundo inteiro, porque não era deles. E quando alguém diz, mas por que você faz isso? Não, eu não sou dono de nada. Eu não tenho nada. Isso aqui é do meu Deus. Quando alguém chegava no meu escritório, esse monte de gente aí não é cliente, não é nada, fica te ocupando. Não, essa é minha ocupação. O resto é hobby. Eu falei assim, trabalhar como contador, perito, auditor, isso aí eu faço nas horas vagas. Mas a minha ocupação é cuidar de gente. E eles falavam assim, você tem que ser pastor mesmo. Não sei. Quando Deus me chamar, eu estou aqui. A fé dos santos é para quem pertence 100% a Deus. Quantos aqui pertencem 100% a Deus? Não precisa ser impulsionado pela minha pergunta. Só com sinceridade. Quantos aqui acham assim, eu pertenço 100% a Deus? Eu entendo porque tem poucas mãos. Porque é difícil. É difícil você dizer assim, isso aqui não é meu. Eu pertenço a Deus. E tudo que é meu pertence a Deus. Eu não tenho nada. É difícil ser totalmente de Deus. Porque é difícil mesmo. Ser entregue a Deus com tudo. Olha o santo Abraão. Ele creu contra a esperança. E na velhice Deus disse, você vai ser pai. Mas não é de um menino só não. Vai ser pai de nações. Se ele olhasse para o corpo dele, ele diria, como? Não, o Senhor falou, eu creio, eu espero. Se Deus falou, eu creio, eu espero. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, porque você não está ouvindo mais a Deus. Ele não tornou pai só de Isaac, ele tornou-se pai de nações, conforme o que Deus disse. Deus mostrou para ele, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para as areias, olha para a areia do mar, é assim que vai ser a sua descendência. Se ele olhasse para a mulher dele, para ele, a promessa não combinava com o que eles tinham, mas se Deus falou, eu creio. Sabe qual é o problema dos crentes hoje? Eles não confiam mais, por quê? Não, isso aí não é para mim, eu já fiz tratamento, eu já gastei tudo que tinha, e de repente Deus diz assim, quando é que você falou assim? Eu quero ouvir a sua voz. É o que o Senhor quer que eu faça? É hora de você parar com tudo, então, e dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E a Bíblia diz, no versículo 19, de Romanos 4, 19, a Bíblia diz, ele não se enfraqueceu na fé. Por quê? Possivelmente alguém estava falando com ele. Olha a sua idade, rapaz. Olha a idade da sua esposa. Quando ele falou com Sara, a primeira coisa que Sara fez foi o quê? Ela riu. Por isso que o nome do menino é Isaac. Riso. Todo Isaac tem que rir muito. É alegria. Mas você riu, Sara? Você riu por quê? Como toda mulher, ela deve ter 100 anos, 90 anos. Ter um filho. O que vocês fariam? O que vocês fariam? Ia dar glória a Deus ou ia rir? É assim mesmo. Só que Abraão tinha um negócio chamado emuná. A fé que foi dada ao santo. Deus falou. Se Deus falou, eu creio. E eu vou ter esperança. Por quê? Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou que vem um dilúvio, vai acontecer. E a Bíblia diz que não enfraquecendo na fé, ele não olhou para o seu corpo que já estava morto, ou morrendo, não olhou para o útero de Sara que também já estava amortecido.
Por que Abraão não duvidou da promessa? Está no versículo 20. Porque ele era fortificado na fé. E a Bíblia diz que ele, fortificado na fé, dava glória a Deus. O Senhor falou que eu vou ser pai, glória a Deus. Faço uma pergunta para vocês. O que pode sair de um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos? Um filho? Só se Deus disser. Quando Deus tem planos para você, para de ficar fazendo cálculo. Quando Deus te disser algo, só glorifica a Deus. Porque às vezes, o que você tem não combina com o que Deus está falando. Às vezes o que você tem não combina com a promessa. Mas Abraão tinha a fé dos santos. Ele ouviu. Deus mostrou para ele uma constelação. Olha para o céu. Você vai ser pai de nações. Deus desenhou para ele. Vou desenhar aqui. Conta as estrelas. Conta a areia. Não tem como. Assim vai ser sua descendência. Desenha. Deus desenha. Pastor, mas tem mais coisas. Eu poderia ficar falando aqui a noite toda. Mas eu vou direto em Hebreus 11:34 para dizer para você que aqueles que receberam a fé dos santos, aqueles do passado, pela fé que eles tinham, eles não tinham medo do fogo, porque com a fé que eles tinham, eles apagaram a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, não porque eram os mais fortes, mas era pela fé. Pela fé. Talvez você está com medo, você está sendo desafiado. Pastor, de que eu preciso? Da fé que um dia foi dada aos santos. E eu termino deixando esse conselho para você. Batalhe pela fé dos santos. Porque pela fé, Abel foi aceito por Deus. Pela fé, Enoque não viu a morte. Pela fé, Noé salvou sua família. Pela fé, Abraão foi para a terra da promessa. Pela fé, Sara viu seu útero voltar à vida e foi na velhice. Pela fé, Jacó abençoou cada um de seus filhos, que nós conhecemos como as 12 tribos de Deus, como as 12 tribos de Israel. Pela fé, José, ainda governador, disse para eles pensavam que nunca sairiam dali, ele disse: quando vocês saírem, leva os meus ossos. Talvez riram dele, sair daqui. Mas pela fé, Moisés viu a recompensa e seguiu a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Moisés é da época de Cristo? Moisés é da época de Cristo? Leia esse texto que está em Hebreus 11:26. Está falando de Moisés. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Está falando de quem isso aí? De Moisés. Vocês leram o texto com cuidado? Moisés conheceu a Cristo? Por que ele tomou essa decisão por amor de Cristo? Por quê? Ele viu a Cristo antes de Cristo ser apresentado aos homens. Pastor, é possível? Oi, Jesus é Deus? Quantas vezes Moisés se encontrou com Deus? Qual foi o homem que Deus entregou as 2 tábuas para ele? Escrito pelas próprias mãos dele. Não foi Moisés? E de repente você olha e vê um texto ousado. Por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por amor de quem? Ele é da época de Cristo?
Vocês já viram esse texto antes? É por isso que Moisés era quase adorado pelos judeus. Por isso que eles falam, nosso pai Abraão. Porque eles viram, eles ouviram, eles creram contra a esperança. Moisés, quando foi buscar os 10 mandamentos, ninguém mais tinha esperança que ele voltasse. Tanto que estavam adorando um Deus, um bezerro de ouro. Você homem, você mulher que está aqui, se você não ouvir essa mensagem que eu estou te pregando, a sua crença vai ser falha, porque você precisa ser um santo, uma santa de Deus, e você precisa começar a batalhar. Para você ter a vitória da fé, você precisa batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Homens e mulheres de Deus, que recebem a fé dos santos, estão ouvindo coisas que você não acredita. Estão vendo coisas que você não acredita. Se eu dissesse para você, sem ler esse texto, que Moisés tomou uma decisão por amor de Cristo, talvez você riria de mim. Mas está na sua Bíblia. Se eu dissesse para você que Deus já mandou um homem falar com uma pedra, talvez você riria de mim. Se eu dissesse para você que um dia Deus mandou um homem falar com o sol, talvez você riria de mim. Se eu dissesse para você que um dia Deus mandou um homem ficar sentado e esperar os corvos trazer carne para ele, talvez você riria de mim. Mas é Deus que está dizendo na Bíblia. Quem ousa rir? Se eu dissesse para você que Deus disse, manda o povo ir para casa, todo dia de manhã eu vou mandar a comida do céu, só sai e pega, e não guarde nada, porque amanhã eu mando de novo. São coisas estranhas. Quando você começar a andar com Deus de verdade, você vai ouvir Deus te mandando fazer coisas que a sua família vai dizer que você está louco. Por isso que a mensagem da cruz é chamada de loucura para os que se perdem. Mas para nós, é o quê? Para nós é o quê? É o poder de Deus. O que chamam de loucura, chamamos de poder de Deus. Quantos de vocês querem a fé que foi dada aos santos? Quantos? Então viva em santidade. Esse é o primeiro passo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual você quer começar a ver a Deus, é santidade, ver a mão de Deus. Eu vivo os meus dias, eu sei que eu como pastor sou muito combatido pelas pessoas, não pelos santos, mas por aqueles que não entendem que às vezes a gente fala com a rocha. Hoje nós falamos com a rocha todos os dias. Essa rocha se chama Jesus Cristo. Hoje nós temos o maná 24 horas, que o nosso maná é Jesus Cristo, e a palavra que Ele deixou em nossas mãos. Não precisamos que os corvos nos alimentem, porque Ele mesmo declarou, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o nosso pão, nosso Jesus Cristo. E o desafio para você é, hoje nosso último culto da semana do tabernáculo, é que você saia daqui desafiado. Qual o desafio, pastor? Iniciar uma grande batalha. Eu quero a fé que foi dada aos santos. Eu quero ouvir sua voz. Se eu ouço, eu creio e eu espero. Quem não ouve, às vezes diz que crê, mas está crendo por crer, mas se não ouviu nada, está com dificuldade. A fé dos santos, ela exige batalha. Então eu termino aqui. Abel
Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José, Moisés, Jefité. Tem mais nomes? Tem mais nomes? Alguém lembra? É isso que eu estou esperando. Tem mais nomes? Tem mais nomes? Será que você não ouviu o que eu disse? Já dá para saber quem vai batalhar pela fé. Eu vou falando, você pode falar mais nome, pode falar junto comigo. Abel, Enoque. Cadê vocês? Abraão, Evandro, Ricele, Arthur, Sara. Se alguém não tiver entendido, já fala o nome deles. Qual é o seu nome? Vou falar o seu nome. Cadê vocês? Jacó, Moisés, Emanuel, Heitor, Arthur. Mais quem? Talvez você fale assim, mas pastor, eu sou terrível. Pastor, o senhor não sabe quem eu sou. Eu tenho um tanto de coisa para trás de mim, que se eu contar para o senhor... Você sabe quem está na galeria da fé? Sansão. Pela fé, Sansão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu posso colocar você na galeria da fé. Não é o que você fez antes, é o que você vai fazer agora. O evangelho não é sobre o seu passado, é sobre o seu futuro. Jesus não disse eu te busquei, ele disse eu vou te buscar. Jesus não disse eu voltei, ele disse eu vou voltar. Salvação é sobre o futuro. Estamos nos preparando para ir para a eternidade. Estamos nos preparando para nos encontrar com Jesus na eternidade. Estamos nos preparando para a cidade santa. Então, pare de dizer, se o senhor soubesse o que eu fiz, eu sou tipo Sansão, eu errei com Dalila, eu errei com a minha esposa, que Dalila não era a esposa dele é outra, quem já leu a Bíblia sabe, né? Pastor, o senhor nem sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Então, eu tenho 2 apelos. Eu quero pedir a vocês ficarem de pé que eu termino com vocês.